É um prazer receber você mais uma vez aqui no programa Encontro de Pais. Estamos muito felizes por você ter aceitado o convite. Logo mais nós vamos ter um momento de oração intercessora pelos seus filhos. Um momento muito importante. E eu já quero aproveitar para apresentar o nosso convidado de hoje. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Jorge Mário de Oliveira. Ele possui mestrado em Teologia Pastoral, foi professor da Faculdade de Teologia do NASP durante muitos anos e hoje dirige o Departamento de Ministério da Família da Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma região ali no estado de São Paulo. Pastor, mas a sua principal credencial é ser avô. Me fala um pouquinho das suas netinhas. Já falou no programa anterior, você tem 3 netas. Isso. Qual a idade da mais velha e a idade da mais nova? Pastor, olha, Deus não me deu o privilégio de ter filhas. Eu só tive 2 filhos, homens. Mas agora Deus está me dando a honra de só ter netas. Que maravilha. E hoje nós temos 3 netinhas. 2 do meu filho mais velho e uma do meu filho mais novo. A minha netinha mais velha tem 7 anos, é a Nicole. E é uma graça se relacionar com ela, né? A perspectiva feminina é muito interessante, né? Porque eu lidei com meus filhos, homens, e agora ao lidar com elas é um pouco diferente, mas é um desafio e é uma aventura, uma alegre e doce aventura ser avô. Eu entendo bem disso de meninas, né? Sim. Tenho duas filhas também, é um privilégio realmente ser pai, ainda não sou avô. Sim. Né? Vou chegar lá um dia. É só uma questão de tempo, pastor. É só uma questão de tempo. Mas antes de nós irmos ao nosso assunto de hoje, que é a continuação do que conversamos no programa anterior, começamos a falar sobre oração preventiva. Sim. Eu quero apresentar para você esse livro, Conduta Sexual. Esse livro apresenta o padrão divino para a nossa sexualidade. E é muito importante que você, pai, você, mãe, compreenda qual é o ideal de Deus para o desempenho da nossa sexualidade, porque você é referência para os filhos, você é referência para os seus familiares, para as pessoas que o rodeiam. Então, recomendo a você adquirir esse livro no www.cpb.com.br, livro Conduta Sexual. Pastor, e vamos para o nosso tema de hoje, que é a oração preventiva. No programa anterior, o senhor falou sobre a importância da batalha espiritual, de orarmos não apenas por problemas já estabelecidos que a gente vem a ter em família ou com os filhos, mas também orar de forma preventiva, né? Isso não significa uma atitude pessimista em relação à vida, né? Adiantando problemas. Como que a gente aplica isso na criação de filhos, na vida em família? Pastor, não é antecipação de problemas, é antecipação de solução. Porque a oração é um recurso fantástico que Deus deixou-nos como pecadores nesse mundo para nos conectarmos e ligarmos a Ele na busca de solução para os desafios diários em família, sobretudo aqueles que têm seus filhos. Então, a oração preventiva é um desses recursos. E normalmente a gente passa batido esse conceito, pastor. Tem gente que diz assim, Deus não vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Então eu vou fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer e não vou orar para não incomodar a Deus. O que o senhor diria para essas pessoas? Não, pastor, esse é um conceito errôneo, totalmente errôneo. Quem pensa assim não conhece o conceito bíblico de oração. Em primeiro lugar, tecnicamente nós não precisaríamos orar. Porque Deus já sabe todas as coisas. Claro, antes de falarmos, Ele já sabe, Ele conhece. Então, para que serve a oração? Então, não é para fazer Deus baixar até nós, ou para simplesmente contarmos ou comunicarmos a Ele o que Ele já sabe. A oração é a oportunidade que nós temos de nos elevar-nos até Deus quando nós nos aproximamos dEle em oração. Bom, pastor, eu acho que esse é um conceito radical. No bom sentido. É um conceito muito importante, eu queria frisar ele um pouquinho. Então, oração não serve para Deus fazer a minha vontade. Oração serve para eu compreender a vontade de Deus e para harmonizar a minha mente com a mente de Deus. Isso significa que quando os meus filhos me veem, eles enxergam a Deus se eu sou um homem de oração, se você é uma mulher de oração. Então,
a oração, passar tempo em oração, em comunhão com Deus, harmoniza a minha vontade com a vontade de Deus, é isso? Sim, mas no conceito de oração preventiva, Pastor Marcos, tem alguma coisa mais profunda nisso aí. Nós temos que ter em mente o grande conflito entre as forças do bem e do mal. E Deus, Ele trabalha com o princípio do respeito, Ele respeita nossas escolhas, nossas preferências, nosso livre-arbítrio. E aí entra o conceito de oração. Quando, por exemplo, eu à noite me ajoelho para agradecer a Deus e pedir a proteção do Senhor para o sono que terei durante aquela noite, entre aspas, é como se eu estivesse autorizando a Deus a cuidar de mim e a me proteger. Muito interessante. Se um anjo de Deus é enviado ali para me guardar e Satanás, um anjo do mal, acusasse esse anjo, o que você está fazendo aqui? Ele não pediu para ser guardado? O anjo de Deus diria, não, eu estou aqui porque ele pediu para que Deus o guardasse e o Senhor me enviou para guardá-lo. Então isso, pastor... Isso é muito sério. Muito mais. Por exemplo, quer ver? Quando eu saio de manhã para ir para o trabalho e eu, como pai, que sou o líder espiritual da minha casa, não reúno a minha família em oração, não faço o culto familiar da minha família, não entrego a minha família a Deus e saio para o trabalho assim como um animal sai da estrebaria, como é que Deus vai me guardar? Agora, se eu peço a bênção de Deus para minha família e eu me antecipo autorizando legalmente a Deus no contexto do grande conflito a cuidar de mim e a me proteger, e aí entra, sim, meus filhos, aí entra o conceito da oração preventiva, que é bíblica. Jesus orou por Pedro antes dele ser tentado, para que quando ele fosse, Pedro pudesse resistir. E aí é onde eu como pai, né, você como pai, uma mãe poderia orar pelos seus filhos. A oração emergencial, essa nós fazemos. Temos problemas, oramos a Deus. Você quer ver uma coisa? Eu ouço pais na igreja pedindo oração para filhos retornarem para o caminho de Deus. Ok, certo, sem problema. Agora eu não vejo pais pedindo oração pelos filhos que estão firmes na fé, para que nunca desistam do caminho de Deus. Sabe que uma vez minhas filhas eram pequenas, eu estava num concílio de pastores. Não me esqueço disso. E era um momento de pedidos de oração. Sim. E eu pedi para que eles orassem pela conversão das minhas filhas. Eu me lembro que uma devia ter 3 anos, a outra devia ter 5 anos. E eu me lembro que um colega pastor que estava no banco de trás me tocou e disse, suas filhas estão fora dos caminhos de Deus? Se não. Mas então por que você está pedindo isso? Porque eu, como pai, preciso influenciar espiritualmente no futuro das minhas filhas, nas escolhas que elas farão. Escolhas espirituais que farão. Estou correto? Isso, pastor, esse é o conceito de oração preventiva. Quer ver uma outra ideia? É comum as pessoas pedirem oração para conseguir um emprego. Ótimo, não está errado. Eu perdi meu emprego, preciso de um outro, vou pedir que Deus me oriente a encontrar esse outro emprego. Mas eu não ouço pessoas orando para se manter no emprego, para não perderem o emprego. Ouço pessoas orando, pedindo cura por alguma doença. Mas eu não ouço pessoas orando para não adoecer, muito interessante, pedindo sabedoria para Deus, para se conduzir com sabedoria nas escolhas diárias, no que come, no que faz, para não adoecer. Então, esse é o conceito da oração intercessora preventiva. Deixa eu ver se eu entendi um negócio. Eu posso ter, você que está acompanhando a gente hoje no Encontro de Pais, você pode ter um filho, uma filha rebelde, que está fugindo de Deus, fugindo até de casa, talvez. Não literalmente, mas se afastando dos princípios, da linha de vida que você queria que tivesse. Esse filho não busca Deus. Esse filho não pede a proteção de Deus. Mas eu, como pai, você, como pai, como mãe, você pode dizer a Deus, Deus, eu peço que o Senhor interfira na vida desse filho. Então, Deus não vai ouvir a oração do filho porque o filho não ora. Mas Deus pode ouvir a oração de um pai, de uma mãe que quer acertar sua vida diante de Deus, diante dele, dizer, Deus me purifica a minha vida, acerta a minha vida,
perdoa os meus pecados e eu agora quero interceder por meus filhos. É isso, pastor? É isso mesmo. Por exemplo, um pai poderia orar pela adolescência do filho antes da adolescência chegar. Senhor, quando meu filho for adolescente, que ele tenha bons amigos, que ele saiba escolher as suas companhias. Livra meus filhos das drogas, do fumo, do álcool, quando meu filho for adolescente. Mas tem que orar antes. Senhor, ajuda meu filho a escolher bem a profissão da sua vida, certo? A carreira que ele escolherá. Pai, coloque no caminho do meu filho a moça com quem um dia ele vai se casar, o rapaz. Orar antes, pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você deve orar hoje, não só pelos filhos, mas pelas netas, provavelmente? Sim, claro. Para incluir tantos assuntos assim, não esquecer, você deve ter alguma agenda, alguma coisa. Como que é isso? Sim, eu tenho uma agendazinha de oração, que é nada mais, nada menos do que um roteiro. É de papel? É um caderninho? Infelizmente não está aqui comigo agora, mas é uma cadernetinha pequenininha que cabe dentro do meu bolso e eu posso carregá-la onde eu vou. E nada mais é do que um roteiro de oração, onde eu coloco o nome da pessoa e o assunto pelo qual eu estou orando, de forma específica para eu não esquecer. Porque o nosso problema é esquecer de algumas coisas. E quando eu oro preventivamente, o alcance dessa oração é muito longo. Então a tendência é eu orar por assuntos imediatos e esquecer desses assuntos um pouco mais longos. Então a agendazinha me lembraria sempre. Eu te fazer outra pergunta. Em que momentos ou com qual regularidade você costuma orar pelas netas e pelos filhos? Deve orar, continua orando pelos filhos também, claro. É uma vez por semana, é uma vez por dia, quando lembra, quando vê uma foto, viu a foto, vou orar, como que é? Não, pastor, eu sistematicamente, diariamente eu oro pelos meus filhos. Então, ou seja, existe uma rotina. Sim, pelas minhas netas. Agora, esses assuntos assim, um pouco mais complexos, um pouco mais longos no alcance, então são momentos especiais. Normalmente eu gosto de fazer isso quando eu caminho, certo? Quando eu estou andando na esteira, na academia, eu estou com a minha agendazinha, estou lembrando, né? Quando eu estou pensando, refletindo, meditando nas minhas madrugadas. Na caminhada é oração saudável. É muito, é isso mesmo. Então eu aproveito esses momentos para pensar nisso. Senhor, eu não sei se a minha neta vai ficar moça, se ela chegará a ser uma mulher adulta, o Senhor sabe. Se isso acontecer, Senhor, interfira, faça isso, faça aquilo. Eu vou conversando com Deus dessa forma e eu sinto que Ele tem guiado e tem dirigido. Sabe, isso é um conceito bíblico, a gente encontra no Velho Testamento, especialmente, o conceito de que devemos orar e trabalhar já pela terceira geração, né? Eu devo estar orando pelos meus netos, ou seja, devo estar pensando que meu alvo deve ser não ir apenas eu para o céu, mas levar meus filhos e meus netos à terceira geração. Sim. Muito interessante esse conceito, pastor. E eu queria desafiar você a colocar estes conceitos de oração preventiva na sua prática de oração diária, orando sistematicamente pela sua família, por você e por seus filhos. Faça isso, você vai ver a diferença, como Deus vai agir e vai interferir nas suas decisões e nas decisões de seus filhos. Muito bem, pastor Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bom essa conversa sobre oração. Nós continuamos no próximo programa quando vamos falar sobre bênção. E queremos convidar você para estar com a gente no próximo Encontro de Pais. Fique agora com a discussão em grupo e com a oração intercessora pelos seus filhos. Um abraço e até o próximo programa.